como é que a gente manipula formulários utilizando aqui o Django. A gente tem duas opções e, primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um arquivo novo que não existe, que vai ser o arquivo que vai lidar com os formulários. Dentro de Reviews, a gente tem um arquivo chamado Models, que é o arquivo responsável por lidar com os models. A gente tem o arquivo Views, que é o arquivo responsável por lidar com as views. E a gente vai criar, da mesma forma, aqui um arquivo chamado, não é folder, é new file, um arquivo chamado forms.py. Tá? É uma convenção você criar esse arquivo, onde você define os formulários que você vai trabalhar. A gente vai definir um formulário da mesma forma que a gente usou os modules. Existe aqui um from Django import forms, certo? O Django tem esse forms que é similar, é muito similar à forma de trabalhar com como que a gente fez também nos models. Então a gente faz como? A gente define um formulário com o mesmo nome, geralmente do form, do model, e o sufixo form. Então class comment form herda de forms ponto, e aí o Django te dá algumas opções de formulário, mas as mais comuns são o próprio form e o model form, certo? O model form ele é atrelado diretamente ao model, e o forms, o form, né, apenas, ele é um formulário que é mais genérico, você consegue trabalhar com qualquer tipo de informação. Nesse primeiro momento, vou mostrar como criar utilizando o form genérico, para vocês terem uma ideia de como você lida com formulário de qualquer tipo de formulário, mesmo que esse formulário não tenha um módulo associado a ele. E depois a gente faz a modificação desse formulário para ele ser um formulário do tipo model form, certo? Então primeiro vamos trabalhar com formulários mais genéricos. Como é que a gente trabalha com formulários aqui no Django? O Django ele permite que você especifique os campos que você vai utilizar no seu formulário e qual o tipo de... Da mesma forma que você faz com os modules, né? Você especifica o tipo de campo e também, às vezes, o tipo de widget. Então, vamos começar com o username, né? O campo, a gente vai precisar de username, o user email e o message. São os campos que o usuário vai preencher lá na tela quando ele estiver lendo uma review. Então, vamos definir aqui, primeiramente, username e, igualmente, como a gente fez lá com os modules, a gente tem aqui o forms, ponto, tá? E você especifica qual é o campo que você quer utilizar. Nesse caso, a gente vai mapear da mesma forma que a gente fez lá com o model comment. Vai utilizar aqui um char field e também vamos especificar o max length igual a 200, certo? Então você vê que parece que a gente está trabalhando com models aqui. Da mesma forma você tem o user email. E aí, assim como a gente fez lá no model, a gente tem aqui o forms.email field e automaticamente o formulário ele já vai ter o campo de e-mail validado e você tem o campo de mensagem, certo? Esse aqui é um pouco diferente, porque no model a gente utilizou o text field, mas aqui a gente não tem o forms.textfield, tá? É o char field também. E aí, dentro do char field, desse tipo de input, desse tipo de campo, né, o formulário char field, dentro desse tipo de campo, você especifica para esse caso aqui, dentro dos formulários, o tipo de widget que você quer que seja renderizado no HTML, que seja trabalhado aqui. Então, no nosso caso, a gente quer que o widget, em vez de ser o campo do tipo input, que é uma linha só de texto, a gente quer utilizar aquele campo textArea, que é um campo que você preenche com mais informações, forms.textArea, certo? Essa é a única diferença aqui nesse caso. Então aqui a gente está alterando o widget que vai ser renderizado para o campo form, melhor, para o campo message. A gente tem search ali, mas é message, tá? Na minha cabeça estava com uma coisa e digitei outra. Sei. Beleza. Definimos aqui o formulário do comentário e aí a gente precisa utilizar esse formulário dentro das nossas views. Mas antes da gente mostrar como a gente vai utilizar ele dentro das nossas views, eu preciso criar um formulário HTML. Beleza? Um formulário que vai renderizar
essas informações para a gente. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar um formulário, uma estrutura de formulário que eu peguei pronto lá também do Bootstrap. Eu vim aqui, um minutinho só, pronto. Então eu vou vir aqui na página de detalhes da review, detail, e em algum ponto aqui eu vou inserir o formulário. Então tem o HR aqui, tem um botão de voltar. Eu vou inserir um outro HR aqui e aqui embaixo eu vou colocar o formulário. Tá? Esse formulário aqui nada mais é do que um componente card do próprio Bootstrap e dentro dele tem a tag form e um botão de enviar. E aqui um texto que eu já deixei pré-definido, post to comment. Certo? Nada demais, isso aqui você pega no próprio site do Bootstrap e altera. Não tem nada pronto aqui ainda do formulário, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia aqui. Deixa eu visualizar aqui no site. Reviews. Pega aqui um review qualquer. Multiple Objects Returned. Bom, isso aqui está ocorrendo porque a gente está usando o método get. E se você tiver, no caso, vários objetos que tenham o mesmo título aqui, como eu deixei título padrão, eu não alterei ainda o título de todos os outros, né? Vão ter reviews com o mesmo título e aí ele vai, quando você chamar o get, ele vai localizar aqui nesse trecho aqui, ó, reviews detail, ele vai localizar mais de uma review que se enquadre dentro desse filtro aqui, no mesmo ano, mesmo mês, mesmo dia e o mesmo título, porque esse título padrão foi um título que eu coloquei manualmente lá e a gente não tratou esse tipo de situação, então não vai ocorrer isso aí provavelmente para você, tá? Então deixa eu voltar aqui para a página 1 e pegar Matrix aqui. Pronto, aqui está nosso formulário e um botão Send. O que é que eu vou fazer agora aqui nesse formulário? Vamos vir aqui de novo no detalhe, certo? E aqui dentro eu vou adicionar as informações referentes ao formulário. E aí eu vou utilizar o próprio template aqui do Django para fazer isso. Primeiro, todo formulário que você estiver trabalhando aqui no Django, você precisa especificar, como a gente não está utilizando uma API onde a gente passa o token de autenticação da API, né, no request, mas nesse caso a gente está utilizando a exceção do browser e os cookies do browser, a gente precisa usar um recurso de segurança do Django, que é um recurso que vai evitar o cross-site request forgery, né? Então é CSRF token, tá? A gente faz isso aqui para ele renderizar um token de segurança para a gente. Depois vocês podem pesquisar mais sobre isso. Mas é basicamente um token que evita que o seu site, depois que você autenticar alguma pessoa dentro do seu site, se essa pessoa acessar um outro site, e um site malicioso no caso, que conhece os detalhes do seu site, de como os requests são feitos, né? Se ele quiser simular uma requisição feita pelo usuário que está logado, token, né, de cross-site request forgery, ele consegue barrar isso, porque é um token que é gerado dentro da nossa aplicação, dentro do nosso site, para garantir que o request que esse usuário está fazendo, um post, um get, um patch, qualquer que seja o request que aquele usuário logado está fazendo, se originou realmente do nosso site, não foi um outro site se passando pelo nosso, né, e se aproveitando ali da autenticação que o usuário já fez e do cookie do usuário no browser. É um assunto um pouco complicado e eu não vou explicar isso aqui agora, mas basicamente é isso. Só lembrando aí, pessoal, deixa um like aí no canal, tá? Se inscreva aí embaixo. Muita gente que assiste o vídeo não é inscrito no canal e muita gente que assiste o vídeo também não dá like. Então dê um likezinho, não custa nada para você e você vai estar me ajudando, vai estar ajudando também outras pessoas que têm interesse nesse mesmo conteúdo, vai chegar para outras pessoas, o YouTube entende isso e distribui melhor o conteúdo, certo? Então não esquece de deixar um like aí embaixo e se você gostou do conteúdo, se inscreve também, que aí sempre que tiver conteúdo novo você vai ficar sabendo. Bom, a gente adicionou esse token de segurança, o Django permite que você utilize o próprio formulário como forma de, como é que posso dizer, renderizar os campos para você. Para isso, você vai vir aqui nas views, certo? Aqui no Review Detail, eu vou instanciar um objeto que vai representar o meu formulário, aquele formulário que a gente criou, Comment Form, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, faz form, é igual a Comment Form. A gente precisa importar nosso Comment Form, então eu vou vir aqui, fazer from.forms, import Comment Form. E aí aqui embaixo
eu instancio esse formulário. Então, form vai ser igual a comment form, certo? E esse formulário aqui, esse objeto form, ele já tem as informações que a gente definiu referentes aos campos que precisam ser renderizados, no caso, o nome do usuário, o user email e o message. Então aqui eu passo esse formulário agora como uma variável aqui de contexto do nosso template. Então eu vou chamar aqui o form, vai ser igual, vai receber o formulário que a gente instanciou aqui em cima. Beleza, agora dentro do nosso detail.html eu tenho acesso ao objeto form. E aí eu consigo, se eu estiver fazendo algo que eu não queira customizar, né? Eu quero fazer algo de forma rápida, aproveitar toda a comunidade aqui que o Django oferece de velocidade para desenvolvimento de aplicações web, sem necessidade de criar um formulário customizado, eu posso utilizar o form.asp. Salvo isso e vou explicar já o que está acontecendo. Dei um F5 na página e você percebe que todos os campos que a gente definiu no nosso comment form, eles são exibidos aqui agora para o usuário. E o que ele faz aqui por baixo dos panos? O Django, ele sabe quais são os campos que você precisa por conta da definição que a gente tem no nosso formulário e automaticamente renderiza para você aqui com base na definição que você colocou lá. Então esse aqui é um campo do tipo texto, no caso, e aqui é um campo do tipo e-mail. Então se você deixar um e-mail inválido e tentar enviar, esqueci, tá com no validate, ele enviou, tá? Vai até engraçado isso acontecer, porque isso aconteceu porque tem um no validate aqui, nessa tagzinha aqui dentro do formulário, que ele diz para o browser não validar os campos. Então, deixa eu recarregar agora e tentar enviar novamente. E você vê que o próprio browser se encarrega de não deixar a request ser enviada, né? Tem please fill out this field. Então ele sabe que esse campo aqui, na verdade, deixar com um e-mail inválido, tentar enviar para ver que também está válido ainda, né? Então deixa eu tentar novamente. E-mail inválido. Ele fala aqui, ó, insira o e-mail, o endereço de e-mail, e se você deixar o campo em branco, ele também não deixa, porque ele, por padrão, ele valida se que o campo não seja nulo, certo? Ele só vai permitir campos nulos se você vier aqui no formulário e especificar que cada um desses campos aqui aceita nulo. No nosso caso, não queremos que aceite nenhuma informação nula e que o e-mail a gente quer que seja validado, certo? Então, vamos deixar desse jeito. Inserimos aqui qualquer coisa, vamos fazer um send. Ele fez um send aqui, nada aconteceu. Por quê? Ele fez um send, deixa eu voltar aqui para vocês verem, um post para o próprio reviews, né? A própria página que ele já está, que é essa daqui. E a gente precisa, nesse caso, informar, deixa eu voltar aqui para details, na action desse formulário que a gente quer enviar esse request para alguma view que a gente vai configurar aqui ainda, que vai processar esse formulário, vai receber os parâmetros e vai processar. Um outro ponto aqui, ó, form.asp, ele sabe que quando você colocou o .asp, cada um dos campos desse formulário vão ser colocados dentro de uma tag p, tá? Então por isso que fica um abaixo do outro. Aqui você não vê, mas tem uma tag p envolvendo cada um desses formulários. Na própria documentação do Django, nessa parte de formulários, você encontra informações de como você customiza isso aqui e tal, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui agora, porque a ideia aqui é focar mais no back-end, tá? Ser o mais prático possível aqui no front. Então isso aqui é o mínimo que você precisa para ter o formulário funcionando. Pronto, no nosso caso, já resolve. Beleza, isso aqui agora precisa ser enviado para uma view que vai receber os parâmetros que o usuário enviou. Então eu vou criar uma view nova, certo? Para processar o formulário. Eu vou chamar isso aqui de add comment, certo? Nossa view recebe um request. Além de receber um request, eu quero que a view receba também o ID dessa review que está sendo enviada. Então, review_ing, certo? Por quê? Porque eu vou instanciar novamente a review, só que dessa vez eu vou instanciar apenas com base no ID. Não preciso de todas essas informações aqui, porque isso aqui faz parte da URL amigável. Para esse caso aqui especificamente, eu não preciso disso, tá? Só preciso do ID. Vou instanciar a review
e vou instanciar novamente o formulário. E aí dessa vez eu vou utilizar aqui review, mesma coisa, get object all44 e passo aqui review.published, certo? E nesse caso vou passar apenas o ID, vou utilizar aqui apenas o ID igual ao review ID. E vou especificar também aqui o tipo review, certo? Beleza, instanciamos a review. Precisamos agora instanciar o formulário que está sendo enviado. Então, form é igual a comment form. E aqui que está agora o ponto que a gente vai receber os dados que o usuário enviou como parâmetro. Como é que a gente faz isso? A gente tem o request.post, certo? Então, o request.post ele retorna todos os parâmetros, um dictionary, né, com todos os parâmetros que foram enviados no post, um request do tipo post. E aí eu pego todos esses dados e instancio esse formulário passando esses dados com parâmetros. Beleza, tem um request.post e instanciei o formulário, instanciei o review. Todo formulário que você instancia tem um método chamado isValid, tá? Esse método retorna true ou false se o formulário for válido, ou seja, se os campos foram preenchidos corretamente com os tipos de dados que a gente mapeou, no caso user email com um e-mail válido, o campo nome com um string qualquer e o campo message com um string qualquer também, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se o formulário é válido, if form is valid, e aí se o formulário for válido, eu vou extrair as informações desse formulário e vou criar um comentário para aquele formulário. Então, eu vou definir aqui um comment, criar um objeto do tipo comment vai ser igual a comment. O que eu vou passar aqui como parâmetro? O formulário tem dentro dele um método chamado cleanedData. Então, se eu passar aqui form.cleanedData, ele retorna um objeto contendo todos os campos que foram aprovados. Nesse caso aqui, esse isValid já valida que todos os campos estão válidos. E o cleanedData retorna um objeto contendo todos os campos. E aí eu preciso extrair esses campos, né, para criar um comentário novo. Então eu posso utilizar aqui, ó, 2 asteriscos, que aí automaticamente ele pega aqui os dados desse formulário e já joga como um dict aqui para mim, para instanciar um comentário. Esse comment is not defined porque eu preciso importar ele aqui também. Estou criando um objeto do tipo comment. Certo? Então, revisando aqui, quando você chama o módulo o form.isValid, ele valida se os campos estão corretos e aí automaticamente ele já preenche o campo cleanedData com os campos, né, validados corretamente. E quando você utiliza asterisco em cima desse valor, ele faz o unpack, né? Ele faz como se fosse um desempacotamento desses dados, gerando chave valor para você. Como você tem aqui dentro o username, o user email e o message, então é como se ele estivesse preenchendo para você isso automaticamente. Seria como se ele pegasse aqui e preenchesse cada um dos campos que você tem no comentário com os dados desse formulário. Então seria como se fosse o message igual ao form e a mensagem, o username também, o user email. Então é como se você estivesse preenchendo cada um desses campos com as informações que estão dentro do formulário. E aí quando você utiliza isso dessa forma aqui, form.cleanedData, e passando aqui o unpack, ele já gera para você essa estrutura de chave-valor e acaba preenchendo automaticamente os campos desse módulo comentário. Mas ele não está pronto ainda para ser salvo, então ele só tem aqui no momento os dados de username, user email e o message. Você precisa também informar qual é a review, né? Qual é a review que está associada a esse comentário. Então você vem aqui e fala comment.review é igual a review que você instanciou aqui em cima. Agora sim, seu comentário está pronto para ser salvo. Você pode vir aqui, chamar comment.save, e aí ele vai salvar no banco de dados esse comentário associado a essa review. Depois disso, a gente vai redirecionar o usuário para a página da review, certo? Utilizando o getAbsolute. Então a gente pode vir aqui e fazer um return http response redirect. Isso aqui eu vou importar from Django http import
HTTP response redirect. Só um detalhe. Esse request aqui, a gente falou que tem um método get, né? Aqui tem um post. Se você quiser ver com mais detalhes, você pode importar também aqui, ó, o HTTP request. E aí você passa o tipo aqui, ó, request do tipo HTTP request. E você consegue ver, por exemplo, ó, quais são os dados, como é que ele é formado. Então você tem o request get, que a gente falou, tem o request post, ele te fala, ó, request push, ele retorna um query dict, né? E o request get também retorna um query dict. Então são as informações que são passadas como parâmetro na request. Você pode aplicar aqui o método get, onde você especifica o campo, né? O que você quer atingir, no caso ali foi o page, né? Que a gente utilizou na aula anterior, e você pode passar um valor default. No nosso caso a gente passou 1, certo? Então, só para vocês, se vocês quiserem ver com mais detalhes aí o request, você pode tipar ele aqui e utilizar, certo? Voltando aqui embaixo, no nosso formulário, a gente tem aqui o HTTP Response Redirect. O HTTP Response Redirect, você passa como parâmetro para ele a rota, a URL, não a URL, né, mas o path, né, que você quer utilizar como redirecionamento. Como a gente instanciou aqui a review, eu posso passar aqui, ó, como eu já falei, review.getAbsoluteURL. E aí, esse método getAbsoluteURL, ele vai retornar, né, o path contendo lá o mês, ano, dia e o título slugificado, vamos dizer assim, do review em si. Então, se o formulário for válido, ele salva e redireciona. E temos o caso de setPath aqui, né? Caso não dê certo. Se o formulário não for válido, eu vou renderizar novamente esse formulário, certo? Porém, utilizando o template de detalhes da review, certo? Tudo que a gente passou aqui em cima, a gente passa aqui embaixo. Então, eu posso ter copiar isso aqui, ó, vou passar aqui. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Exatamente igual, certo? Eu queria que ele renderize a página de detalhes, porém, dentro aqui da action add comment. Eu vou inserir novamente aqui o no validate, só para a gente conseguir enviar parâmetros inválidos. Vou tentar aqui, ó, send. Você vê que ele você não conseguiu ver aqui porque eu não exibi, mas ele não salvou. Que tristeza. Certo? Ele veio aqui e renderizou novamente essa página. Vamos ver aqui. Na verdade, faltou a gente ajustar o nosso formulário para a action do formulário, né? Porque do jeito que está aqui, se você não passa nenhuma action, ele envia para a própria página. E a própria página, nesse caso, é a página de detalhes, né? Essa daqui, de cima, Review Detail. A gente quer que ele envie para Add Comment. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai ajustar a action para, em vez de enviar para a própria página, enviar para Add Comment. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar aqui a tag do Django, chamar aqui a função URL, passamos do namespace Reviews, o nome da action que a gente vai utilizar é a action Add Comment, e lembra que no nosso views aqui, a gente definiu que o Add Comment recebe também o Review ID. A gente precisa informar aqui, aqui, o Review, só esqueci de colocar aqui meu teclado foi trocado aqui, pronto, é sempre esse problema. Reviews, a gente precisa passar aqui o Review.id, certo? Isso aqui vai enviar um request. Vamos ver aqui, ó. Talvez eu nem funcione agora porque a gente precisa ainda definir essa rota. Exatamente. Ele não consegue renderizar isso porque ele não tem essa rota mapeada ainda. Então vamos agora vir aqui na parte de rotas, URLs, dentro de reviews, URLs. Vamos mapear agora essa rota. Path, a gente vai receber um int, né, que vai ser o review ID /add comment. Então, o formulário vai enviar um request para a rota do reviews / um número qualquer do review, o ID do review,
barra add comment, certo? E a gente vai especificar aqui qual vai ser a view que vai ser utilizada, views.add comment e o name add comment, certo? Salvo aqui, vamos ver se agora ele já consegue renderizar a página. Beleza, ele já conseguiu mapear a nossa URL e vamos tentar enviar novamente um formulário, só que dessa vez sem passar os dados corretos. Então vamos enviar e automaticamente o nosso formulário aqui, ó, ele já traz as validações para a gente. Por que isso aqui já apareceu? Se eu vier aqui, só para você ver também a validação de e-mail, passei aqui um e-mail inválido e ele fala Enter a valid email address. Então, o que está acontecendo aqui? Para cada um desses campos, ele em cima ele colocou a validação. Por quê? Porque a gente está utilizando o próprio recurso do Django chamado o form.asparagraphs, né? Nesse caso, não precisava ser com parágrafo, mas eu estou utilizando com parágrafos. E aí, como eu estou renderizando os campos de forma dinâmica, ele já sabe quais são os tipos desses campos com base nesse comment form. Ele já sabe quais são as validações que ele precisa exibir também com base nesse comment form. E automaticamente também ele já exibe as mensagens de erro para a gente de forma automática também, com base nas validações que ocorreram. Então, quando ele chamou aqui o isValid, ele automaticamente preenche nesse objeto form para cada um dos campos. Ele já informa qual campo não está válido e informa também qual é o erro que aquele campo tem. E aí, quando você vem aqui para o template e renderiza aqui o formulário, ele já exibe esse erro para você de forma automática, certo? E aí agora, se eu posso desligar esse no validate aqui, porque aí o próprio browser já não deixa enviar o request, então é uma camada extra de validação. Deixa eu voltar aqui, vou tentar enviar novamente, teste 3 @teste.com e vou ter isso aqui, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enviei. Vou vir aqui no admin, comentários, e aí você vê que o comentário foi criado perfeitamente aqui para review, certo? Mesmo que não seja ainda exibido lá para a gente, mas ele foi criado como a gente definiu aqui. É isso que a gente quer. O formulário recebeu os parâmetros enviados e salvou o comentário da forma correta. Então, você viu aqui de ponta a ponta como você implementa um formulário de forma simples no Django, todo o processo aqui de exibir o template, de receber aqui a request na URL, mapear aqui a URL, de receber dentro das views aqui o request e processar o formulário, né? E a última coisa que eu vou fazer aqui, na verdade, é só para separar um pouco as coisas. O formulário, eu posso extrair esse formulário todo para um arquivo novo aqui, ó. Eu coloco aqui comment com desenhos, né? form.html, colo ele aqui dentro e aí eu mantenho as views um pouco mais organizadas. Eu faço o include aqui desse template. Eu posso até ainda, né? Em vez de deixar isso dentro de um comment form diretamente na página dentro do diretório aqui das reviews, eu posso inclusive criar um outro diretório chamado includes, e aí eu sigo uma boa prática de organização, que aí eu deixo mais claro que isso que se trata de um pedaço de um template que vai ser incluído em algum lugar. Então eu posso vir aqui, ó, dentro da pasta reviews, crio uma pasta includes e dentro da pasta includes eu coloco esse comment form, movo ele para lá para dentro. E aí tudo que for pedaço de template, não for o template em si, eu coloco aqui dentro, certo? E aí dentro do detalhes aqui agora, eu incluo, né, esse comment form que eu acabei de criar. Posso vir aqui, desse jeito aqui, eu faço aqui reviews, barra includes, barra comment form.html. Salvo. Vamos ver se ele continua renderizando o formulário. Não renderizou, deixa eu ver se
Alguma coisa que eu fiz errado aqui. Ah, tá. Esqueci de salvar aqui o arquivo Comment Form. Salvei aqui. Agora sim. Beleza? Certo? Então é isso. O formulário está pronto. Lembrando, pessoal, que esse vídeo que você está vendo é um corte. Existe uma aula completa com conteúdo muito maior, muito mais aprofundado, onde eu explico em detalhes todo esse passo a passo aqui com muito mais coisas além disso, certo? Então dá uma olhada no link aqui embaixo para você ter acesso à aula completa e lá você vai ver o conteúdo lá, nesse caso, de como resolver problemas técnicos para vagas de emprego, certo? No Django para desenvolvedores júniores. Valeu?